crianças! Que bom ter vocês aqui para o nosso terceiro encontro do Casa de Fé Kids. Que bom ter vocês aqui! E hoje nós vamos falar de uma coisa incrível, muito importante. Nós vamos descobrir a solução que Deus nos deu para o problema do pecado. Vamos lá? Lembram do que nós aprendemos no nosso último vídeo? O pecado nos afastou de Deus e Ele nos trouxe a morte eterna. Vocês se lembram disso? Mas sabem de uma coisa maravilhosa? O amor de Deus é mas tão grande que Ele nos dá vida. O amor de Deus nos dá vida. Deus nos ama tanto que Ele fez algo incrível para nos salvar. Ele queria que a gente estivesse pertinho dele novamente. Vocês se lembram disso, não é mesmo? Ele nunca quis ficar distante de você. Mas o pecado que te separou dele, não é mesmo? Mas e agora? Como Deus quer que você esteja juntinho dele novamente e tenha a vida eterna, Ele fez algo maravilhoso. Deus enviou o seu único filho, Jesus, para vir ao mundo. Jesus viveu aqui na terra, ensinando sobre o amor de Deus, fazendo coisas maravilhosas. Mas vocês sabem o que Jesus fez de mais incrível, que transformou a nossa vida para sempre? É o que você vai ver agora. Este é Jesus, Heyo! que é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Enquanto Jesus estava na terra, Ele ensinou a todos sobre o amor de Deus e curou as pessoas de suas doenças. Ele fez muitos milagres, como acalmar as tempestades, e até ressuscitou pessoas dentre os mortos. Wahoo! Os líderes e professores judeus não gostavam do que Jesus estava fazendo, ou como ele afirmava ser o Filho de Deus. E então eles traçaram um plano para prendê-lo, para se livrar dele de uma vez por todas. Judas, um dos discípulos de Jesus, concordou em trair ele e entregá-lo aos líderes religiosos por algum dinheiro. Jesus estava orando em um jardim e Judas mostrou ao homem quem era Jesus. Jesus foi preso e levado aos governantes da terra para que decidissem o que fazer com ele. Jesus foi apresentado ao sumo sacerdote e eles lhe perguntaram se ele era o Messias, o Salvador dos judeus. Perguntaram se ele se afirmava ser o Filho de Deus. Você diz que eu sou. E os conselheiros ficaram furiosos e gritavam que Jesus era culpado e que ele merecia morrer. Então levaram Jesus ao governante romano Pilatos. E ele ouviu o caso contra ele. Pilatos não achava que Jesus tivesse feito algo de errado. Eles o consideraram inocente. Então Pilatos disse que puniria Jesus e depois libertaria. Mas a multidão continuou gritando cada vez mais alto: "Crucifique-o! Nós queremos morto!" E por causa da pressão da multidão, Pilatos entregou Jesus aos soldados romanos para ser crucificado. Jesus foi ferido e cuspido. Suas roupas foram rasgadas e tiradas dele, e uma coroa feita de espinhos foi colocada em sua cabeça. Ele foi espancado tanto que mal conseguia ficar de pé. E então ele foi forçado a carregar uma cruz tão pesada até uma montanha tão alta que precisou de ajuda, porque não conseguia fazer isso sozinho. Assim que Jesus chegou ao local onde seria crucificado, chamado de Caveira, os soldados ao seu redor o pregaram na cruz e esperaram que ele morresse. Enquanto Jesus estava pendurado na cruz, muitas pessoas gritavam para ele: "Se você realmente é o Filho de Deus, salve-se da cruz!" Mas Jesus sabia que tinha que morrer para perdoar os pecados do seu povo. Ao meio-dia, a escuridão caiu sobre toda a terra. 3 horas depois, Jesus deu seu último suspiro e finalmente morreu.
Naquele exato momento, a cortina do templo que separava o sacerdote do lugar dos santos de Deus rasgou-se em duas. Um soldado que assistia a tudo disse: "Este homem era verdadeiramente o Filho de Deus." Então, um homem justo chamado José veio e colocou o corpo de Jesus num túmulo. 3 dias se passaram e não havia esperança. Mas bem cedo, na manhã de domingo, a mulher que cuidava de Jesus foi visitar o seu corpo e descobriu que seu túmulo estava vazio e que ele já não estava lá. "Não tenha medo", disse o anjo. "Ele não está aqui. Ele está ressuscitado." Nisso, a mulher lembrou-se de que Jesus lhes havia dito que ressuscitaria no 3º dia. E correu para contar aos discípulos o que tinha visto e ouvido. E então, durante os 40 dias seguintes, Jesus apareceu aos seus discípulos e a muitos outros, e mostrou-lhe que estava vivo e bem. E ele lhes ensinou que o que ele fez foi a única maneira de serem perdoados e estarem com Deus para sempre. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Viram só, crianças? Jesus morreu na cruz por nós. Era para nós estarmos lá, por causa dos nossos pecados, das coisas erradas que eu e você fazemos. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Ele sofreu por nós lá na cruz, para que nós pudéssemos ser perdoados. Sabe o que Jesus fez? Ele trocou de lugar conosco. Vamos imaginar uma situação comigo. Quem aí tem irmão? Você tem irmão? Se você não tiver, imagina que você tivesse um irmão. Um dia o seu irmão faz uma coisa muito errada. Ele conta uma mentira. E aí a sua mãe chama ele e fala assim: "Olha só, você fez uma coisa muito errada. Você contou uma mentira. Agora você vai ficar 1 ano sem ver TV." Nesse momento, seu irmão fica como? Muito triste. Poxa vida, ele gostava tanto de assistir os desenhos. Mas naquela hora, você mostra o quanto você ama o seu irmão. Você fala: "Meu Deus, eu amo muito o meu irmão. Eu não quero que ele fique com esse castigo. Eu não quero que ele fique assim, sofrendo. Eu já sei o que eu vou fazer." E aí você tem uma incrível ideia. Você troca de lugar com o seu irmão. Você vira para sua mãe e fala: "Ô mãe, olha só, eu amo tanto, mas tanto o meu irmão, que eu vou trocar de lugar com ele. Eu vou sofrer o castigo que era para ele sofrer. Então, mãe, eu que vou ficar 1 ano sem ver TV, tá bom? Pode liberar o meu irmão, ele pode assistir tranquilo. Eu vou trocar de lugar com o meu irmão." Será que você faria isso? É muito amor, não é mesmo? Tem que amar demais para fazer essa troca, não é mesmo? Pois você sabia que Jesus fez isso no nosso lugar? Mas o nosso castigo era muito pior do que apenas ficar sem ver televisão. O castigo pelo nosso pecado era a morte eterna, a separação eterna de Deus. Mas Jesus nos ama tanto, mas tanto, que Ele trocou de lugar conosco. Ele chegou diante de Deus e disse: "Pai, eu vou lá no mundo morrer na cruz, no lugar dessas pessoas que eu amo tanto." E foi isso que Jesus fez. Ele morreu no meu lugar. Ele morreu no seu lugar. E Jesus ressuscitou e venceu a morte. Ele é a grande solução para o nosso pecado que nos separa de Deus. Jesus pode te salvar e te limpar de todos os pecados que você já fez até hoje. Você sabia que existe um versículo na Bíblia muito especial que fala sobre isso? A Bíblia diz assim: "Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único Filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele." 1 João 4:9. Olha que lindo que a Bíblia diz, que Deus provou o seu amor por nós, mandando Jesus ao mundo para que a gente tivesse vida por meio dele. Quando você recebe Jesus,
você recebe a incrível solução que Deus nos deu. Jesus é essa incrível solução para acabar com o pecado na sua vida. Ele quer ser o seu amigo, o seu melhor amigo. E Ele quer te dar um coração limpinho, um novo coração, sem nenhum pecado. Então, amiguinhos, Jesus é a incrível solução que Deus nos deu. Tão bom que Jesus fez por nós, não é mesmo? Foi muito bom estar com vocês hoje. Nunca se esqueçam que Jesus é a nossa grande solução. Até a próxima!